Programa Evidence, oferecimento Bose Embalagens, tudo para a sua festa você encontra aqui, lojas no centro e em São Silvano. Ricardo Valori, corretor de imóveis, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Franco Ford, eleita mais uma vez uma das 5 melhores concessionárias Ford do Brasil. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Evidência deste sábado, 19 de abril, dia do Índio, também sábado de Aleluia. Hoje você confere com a gente as matérias destaques dessa semana. Você vai ter a oportunidade de rever um bate-papo que tivemos aqui no estúdio, falando sobre o primeiro jantar de chefes que acontece em nossa cidade, promovido pela Associação Amigas para o Bem Viver. Vai também ter o quadro Leitura em Evidência com a Livraria Cordes, falando sobre o Dia Nacional do Livro Infantil. Além disso, saberá os filmes que estão em cartaz no nosso Cine Gama e ainda confere uma matéria bacana da Faculdade Castelo Branco, que aconteceu na semana passada lá no bairro Ayrton Senna. Tudo isso a partir de agora, especialmente para você. Fique à vontade. Uma vez, seja bem-vindo. Como eu já disse, é sábado de Aleluia, é dia do Índio, é 19 de abril, dia do nosso programa Evidência. Então é bom demais saber que você está aí do outro lado, viu? Começamos a edição de hoje indo direto para a Livraria Cordes, conferir um bate-papo bem interessante, falando da importância do livro infantil. Leitura em Evidência. Oferecimento Livraria Cordes, há 20 anos fazendo parte da sua vida. 18 de abril, Dia Nacional do Livro Infantil. Os livros infantis que são fundamentais para que os nossos pequenos se apaixonem por esse universo da leitura. Para isso, para falar desse assunto tão importante, estamos na Livraria Cordes, ao lado de uma professora que tem paixão pelo que faz, a Soneide. Então, primeiramente, Soneide, muito obrigada por sua participação, por contribuir um pouco com o nosso quadro. Muito obrigada, eu que agradeço o convite feito e vou tentar um pouco falar sobre a importância dos livros da literatura infantil para as crianças, principalmente nesse processo inicial de escolarização, que é a alfabetização. Pois é, e você, como eu disse, entende muito bem desse assunto, trabalha diretamente nessa área. Então conta pra gente qual a importância, primeiramente, do livro infantil na vida da criança. Bom, a literatura infantil, especialmente a brasileira, que veio de autoria do Monteiro Lobato, a gente pode dizer assim, aqui no Brasil, tanto é que o Dia Nacional do Livro Infantil é comemorado no dia 18, dia do nascimento desse ilustre autor, tem a ver com a sabedoria, com a inteligência em criar histórias, criar personagens dentro de uma linguagem brasileira, tipicamente brasileira, porque a literatura infantil ela já existia antes de Monteiro Lobato aqui no Brasil, mas eram obras adaptadas, eram obras traduzidas de uma literatura europeia para os europeus. Então, o português de Portugal, ele não era muito bem entendido aqui no Brasil, justamente por conta dessa linguagem tipicamente brasileira. Então, o Monteiro Lobato consegue fazer isso. Consegue fazer, principalmente quando ele cria o grande clássico, o Pica-Pau Amarelo, o Sítio do Pica-Pau Amarelo. É famoso. Famosíssimo. Então, ele cria personagens que faz com que as crianças... Esses personagens fazem com que as crianças entrem nesse mundo de faz de conta e é aí que vem toda a importância. O ler para o prazer, o ler para o encantamento. E não só isso. Uma necessidade, vamos dizer assim, que a literatura infantil ela apresenta uma necessidade imperiosa de
estabelecer uma relação entre o prazer e o conhecimento. Pois é, e o bacana é que as crianças, né, elas já têm o contato com os livros infantis já desde pequenininho ou até mesmo, né, antes de nascer, porque dizem que até quando estão dentro da barriga é importante já estar fazendo algumas leituras, já está conversando. Então, a gente percebe também que isso acaba fazendo eles terem mais prazer, né, na leitura. Quando vão para a escola, na hora da alfabetização, se eles conhecem esse universo, se eles têm um livro mais ilustrado, eu acho que isso também facilita um pouco. Exatamente. Então, isso que você falou é de extrema importância. Os professores alfabetizadores, então eu vou pegar esses profissionais desse ciclo da escolaridade, que é a alfabetização, ao se dedicarem com esse trabalho de ensinar um sistema de escrita atrelado à literatura, é importante porque esse universo literário traz justamente o conhecimento para a criança que o sistema de escrita não é capaz de trazer. Então, ele adentra neste universo literário por meio do sistema de escrita, mas que só dominar o sistema de escrita por si só não dá a garantia dele ter esse conhecimento da arte, da literatura, se isso não for mostrado a ele, se isso não for colocado para ele como condição, seja em casa, pela família, seja na escola, pelo professor. Então, quando o professor ele entende a importância de trabalhar a literatura, não pelo fato de ter que ensinar a letra A ou ter que ensinar a letra B, mas sim porque a literatura traz um conhecimento e principalmente ensina para o aluno que ler aquilo é gostoso, que ler aquilo é bom, que ler aquilo faz com que ele se adentre num mundo que não é aquele que ele vive. É aí que está todo o segredo, é aí que está a formação do leitor, né? A busca de uma criança leitora, né? A formação desse conhecimento que vai ser não só pelo prazer de ler, mas de entender que por trás daquela obra existem conhecimentos que são importantes para a constituição dele mesmo, enquanto sujeito que se forma numa sociedade, mas que também forma essa sociedade. Pois é, e você é a coordenadora do PNAEC, né, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Então você pode falar com propriedade desse assunto para a gente, né? Como está a alfabetização hoje? Está acontecendo realmente na idade certa? Nossa, que pergunta difícil. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não. Eu vou dizer que estamos caminhando para que isso aconteça, né? Estamos trabalhando, estamos em formação, estamos estudando para que isso tudo aconteça. Só que isso tudo não depende exclusivamente, né, somente do trabalho do professor. Mas o que depende do trabalho do professor, nós estamos caminhando, estamos construindo. E o trabalho com a literatura ele está fortemente ali dentro, né? Principalmente nesta formação, que é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, um programa em que o governo federal encaminhou para todas as escolas do Brasil um grande acervo de obras literárias, obras completas, obras ricas, obras bonitas, obras de qualidade. Porque não é porque a criança ainda não sabe ler e escrever que o livro tem que ser fininho, que o livro tem que ter poucas escritas, mas o livro vem com um enredo rico, um enredo de qualidade. Então, os professores eles têm reservado diariamente um trabalho permanente de leitura-deleite, que é aquele momento em que eles vão ler por prazer. Ou o professor vai ler para o aluno numa entonação bonita, numa voz encantante, de um jeito que os alunos ficarão vibrados por aquele momento, ansiosos que chegue o dia seguinte para que eles possam viver aquilo de novo. Então, nós estamos caminhando para que essa alfabetização na idade certa aconteça. E a busca desse trabalho da literatura infantil existe. Existe, eu posso dizer que existe, isso é uma prática dos nossos professores, é uma prática da formação, porque sem esse trabalho, nós não vamos contribuir de fato que os nossos alunos sejam leitores.
Pois é, e como você disse, é importante que a família esteja, né, numa parceria, então, com a escola e com os professores. E até mesmo essa alfabetização deve começar antes deles irem para a escola, afinal, desde pequenininhos, eles podem estar já lendo, estar conhecendo esse universo. Quais os títulos ou quais as obras, né, os livros que você indicaria já para começar, para que eles cheguem na escola já com mais facilidade na alfabetização? A gente pode começar indicando pelo Monteiro Lobato, né? São obras encantadoras, não são obras curtas, então isso não quer dizer que eu não possa ler na sala de aula para o meu aluno ou que eu não possa ler em casa para o meu filho. Eu posso fazer uma organização, assim como o Sítio do Pica-Pau Amarelo na televisão, em episódios, em capítulos. Então eu posso ler partes desses livros, desses acervos, para os meus alunos ou para os meus filhos, em capítulos. Para os pais que às vezes encontram dificuldade em ter acesso a esses livros, nossas escolas têm um acervo riquíssimo de livros de literatura. Então, tudo pode ser combinado, tudo pode ser conversado com os professores, com a equipe gestora das escolas, de se tomar emprestados esses livros, levar para casa, ler para o meu filho, devolver para que outra família faça uso também. E nós temos bibliotecas no município, livrarias que tem uma gama de possibilidades de leitura. Então, Monteiro Lobato é uma delas, Ruth Rocha, Tatiane Belink, Eva Furnari, enfim, inúmeros autores que encantam as crianças. Eva Furnari tem um título, que foi o último que eu li em casa para o meu filho, chamado Felpo Filva. Esse eu indico para que todas as famílias leiam com seus filhos, porque é encantador você conhecer a história de um poeta que tem sua autoestima lá no chão e descobrir a grande pessoa que ele é depois, no final dessa história. Pois é, muito bacana, né? A gente está aqui tocando nesse assunto para que todos que estão em casa se conscientizem da importância da leitura, né? Já de ser introduzida a leitura desde pequenininho, então, aos nossos baixinhos, aos nossos filhos. Então, muito obrigada pela participação. Alguma consideração final? Posso dedicar o Dia do Livro? Por favor. Quero dedicar ao Dia do Livro Infantil, especialmente a todos os professores, mas especialmente aos professores alfabetizadores. Os professores alfabetizadores que acreditam no poder da palavra, que acreditam no exercício da sua profissão e que abrem novos horizontes para os seus alunos. Então eu quero dedicar este dia, este momento, a todos os professores alfabetizadores. Parabéns para você, então. Obrigada. É isso aí, muitas opções de leitura você encontra aqui na Livraria Acordes. Então entre para esse universo, encante-se. Melada de banana, bananada de goiaba, goiabada de marmelo. Sítio do Pica-Pau Amarelo, Sítio do Pica-Pau Amarelo. Leitura em Evidência. Oferecimento Livraria Acordes, há 20 anos fazendo parte da sua vida. Depois da Livraria Acordes, vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, um super bate-papo aqui no estúdio falando sobre o jantar de chefes da Associação Amigas para o Bem Viver. É já já. Ricardo Valori, corretor de imóveis. Desde 1985, fornecendo serviço de excelência a seus clientes. Avaliação imobiliária, administração, locação e venda de imóveis nas áreas residencial, comercial, industrial e loteamentos. As melhores oportunidades para realizar o seu sonho da casa própria. Informe-se ricardovalori.com.br ou Rua Moacir Avidos 98, Centro de Colatina. Ricardo Valori, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária.